E aí, tá tudo bem com você? Eu sou Wellington Calazans, estou de volta para mais um vídeo com conteúdo de cortes do jornal Hora 10, edição da noite, do canal TPA Notícias da Televisão Pública de Angola e também com conteúdo exclusivo para você que é inscrito aqui no canal. Se você não é inscrito, aproveite, já faça sua inscrição, aproveite, acione as notificações para ficar sempre acompanhando os nossos vídeos aqui no canal. Aproveito para pedir para que você curta, comente, compartilhe e quem pode contribui com o Pix para que possamos fortalecer o nosso trabalho em todos os sentidos, tá bom? Vamos assistir aos cortes agora. Olhar agora as notas da atualidade internacional. O chanceler alemão Olaf Scholz rejeitou as exigências do presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump, de que a Alemanha e outros aliados da NATO aumentem os gastos com a defesa para pelo menos 5% do produto interno bruto. 5% seriam mais de 200 bilhões de euros, equivalente a 204 bilhões de euros por ano. O orçamento federal não chega nem a 500 bilhões, disse Scholz, num evento de campanha no oeste da Alemanha nesta segunda-feira. Isso só seria possível com grandes aumentos de impostos ou grandes cortes em muitas coisas que são importantes para nós, disse ele, insistindo que não toleraria cortes em pensões, governo local ou infraestrutura de transporte. A Alemanha só atingiu a meta atual da NATO de 2% do PIB no ano passado, a primeira vez que o fez desde o fim da Guerra Fria, e Scholz prometeu que o país manteria esse nível. Garanto que continuaremos a gastar 2% da nossa produção económica em defesa, disse ele. Qualquer um que diga que esse não é o caminho a seguir, também deve dizer onde virá o dinheiro extra. A Suíça e a Sérvia ofereceram-se para acolher um potencial encontro entre o presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, vários dias depois de ter sido levantada a hipótese de tais conversações. Trump, que voltará a dirigir a Casa Branca na próxima segunda-feira, disse na semana passada que a sua equipa estava a trabalhar para agendar uma reunião com Putin. O líder republicano espera aproveitar a ocasião para cumprir a sua promessa de acabar com a guerra total na Rússia, ou seja, a guerra total da Rússia na Ucrânia, o mais rapidamente possível. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Suíça afirmou no domingo que já tinha manifestado a sua disponibilidade para acolher conversações de paz. Um obstáculo à potencial reunião poderá ser um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional contra Putin, por alegadamente ter supervisionado a deportação ilegal de crianças ucranianas para a Rússia. Apesar de a Suíça ser legalmente obrigada a prender Putin, o chefe de comunicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros do país disse que as autoridades suíças podem conceder exceções para as negociações de paz. Enquanto isso, o presidente sérvio disse no domingo que a Sérvia seria um local extremamente adequado para a tal reunião entre Trump e Putin por causa da popularidade de ambos no país balcânico. O comércio entre a China e a Rússia atingiu um recorde em 2024, de acordo com dados oficiais divulgados nesta segunda-feira 13, mais um sinal da reaproximação dos países, apesar das sanções económicas impostas a Moscovo. As importações e exportações combinadas da China com a Rússia atingiram cerca de 240 bilhões de euros, cerca de 245 bilhões de dólares em 2024, um aumento de cerca de 2% em relação aos 235,5 bilhões de euros de 2023, de acordo com os dados oficiais das alfândegas chinesas. Este é um recorde histórico, embora o aumento dos intercâmbios tenha desacelerado consideravelmente em comparação com o forte aumento registrado entre 2022 e 2023, mais de 26,3%. Os vínculos políticos e económicos entre Pequim e Moscovo se fortaleceram desde a invasão da Ucrânia pela Rússia e as sanções económicas adotadas em respostas por parte da comunidade internacional contra a Rússia. A China, que se apresenta como um país neutro, recusou-se repetidamente a condenar a invasão russa.
São notas de atualidade que serão analisadas já a seguir pelo Wellington Calazans e o Issa Agostinho, cumprimentando os dois, a começar pelo Wellington. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Dorivaldo Aleixo. Boa noite também a você, Issa Agostinho, e ao nosso público, você que está assistindo, onde quer que esteja. É sempre bom estar aqui na Hora 10. Sempre um gosto receber também o Wellington. Vamos então dar início à análise das notas da atualidade internacional e é seguramente para a NATO que nós comecemos aqui por olhar esta provocação feita por Donald Trump. Wellington, a dar o pontapé de saída contigo. Há aqui um comprometimento dos países com essa questão da defesa, mas a percentagem provocada aqui por Donald Trump de 5% poderá não estar a ser assim tão consensual. Era previsível de alguma forma? Sim, era previsível, inclusive foi tema de comentário nosso aqui há pouco mais de um ano, quando falávamos sobre a impossibilidade de aumentar esse percentual. Foi uma das promessas de campanha de Donald Trump, né? E nós comentávamos aqui que as economias europeias, dos países europeus membros da NATO, mas não apenas dos países europeus, dos países membros da NATO de um modo geral, essas economias tiveram um grande impacto negativo com a guerra na Ucrânia. Então, negar que a guerra da Ucrânia seja uma guerra da NATO contra a Rússia em solo ucraniano é uma insistência de repetição de propaganda. Mas foi por isso, pelo não cumprimento dos acordos de Minsk, que a guerra começou. E dessa maneira, Dorivaldo, as economias perderam, especialmente a alemã, que é quem mais reclama desse aumento de 2% para 5% do PIB, proposto aí inicialmente, antes de assumir, né, o cargo, por Donald Trump. E, estranhamente, a Polônia, que é um país que tem uma economia que teve algum equilíbrio comparado com outros países, mas muito por causa das doações recebidas para receber também os refugiados ucranianos, é o país que está concordando com esta proposta de Donald Trump. Um dos poucos, né, daqui da Europa. Então, quando o chanceler alemão recusa esta proposta de 5%, apresentada inicialmente por Donald Trump, antes de assumir o cargo, é sempre importante destacar isso, Donald Trump ainda não é o presidente dos Estados Unidos da América, ele está fazendo isso porque também está no período eleitoral, depois de ter perdido uma moção de confiança no mês de dezembro, e as eleições previstas para o mês de fevereiro apontam para um resultado extremamente negativo para o atual grupo do poder na Alemanha. Mas outros países europeus também fazem eco a esta recusa dos alemães, e eu vejo como pouco provável que este percentual de 5% atinja um consenso, até porque os países estão, como eu falei, passando por uma grande dificuldade e dificilmente conseguiriam atender a esta demanda. Mas vamos aguardar o Donald Trump assumir no dia 20 para saber se ele realmente vai insistir com isso, porque de acordo com o que vem sendo anunciado pelo Donald Trump, se os países recusarem esta proposta, os Estados Unidos da América irão recusar oferecer apoio e segurança dentro do bloco armado da NATO. O que acontece? Os Estados Unidos, com Donald Trump, no primeiro mandato dele, já se retirou da NATO e praticamente esfriou as relações aí com o bloco econômico. Donald Trump promete o diálogo com Vladimir Putin também para acabar com a guerra, que é outro desafio muito grande, que nós vamos comentar daqui a pouco. Mas eu não sei se ele joga esse percentual de 5%, Dorivaldo, para concluir, apenas para que ele, recebendo esta negativa de vários países, ele tenha uma desculpa de que não é ele quem está saindo do apoio à NATO, e sim os países que estão negando uma adesão mais firme juntamente com os Estados Unidos no bloco. Então, vamos esperar para ver. Certo.
Muito obrigado, Wellington, por este primeiro comentário. Vamos continuar olhando para o segundo tema desta noite. A Suíça e a Sérvia oferecem-se para colher o encontro entre Putin e Trump. Vamos continuar com Wellington. Wellington, são manifestações que nós, de um tempo a esta parte, vamos também vendo aqui surgirem de algumas pessoas interessadas em ajudar neste sentido, ou em alguns países interessados em ajudarem neste sentido. São só manifestações, sem reações até o momento, mas já abrem de alguma forma os caminhos para esta tão pretendida paz. Exatamente isso, Dorivaldo. Os caminhos para a paz, eles devem ser apresentados. E é isto aqui que Suíça e Sérvia fazem quando se apresentam, cada um com suas razões, não é? Mas se apresentam como palco para a moderação e um grande encontro aí entre o próximo presidente norte-americano, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin. O encontro também deverá contar com a presença de Volodymyr Zelensky, que não é um presidente eleito, ele já está com mandato expirado, é bom que se lembre, não é, disso. Então, ele está ali como um presidente tampão, estranhamente chamado de presidente, mas que está à frente dos destinos da Ucrânia. E que seria interessante que ele participasse para que esta proposta de moderação aí dos países, tanto da Suíça como também da Sérvia, fossem propostas bem recebidas e que, longe do palco ser mais importante, né, como já há uma disputa, será que se for para a Suíça poderá ter que executar o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Putin, mas a Sérvia, por sua vez, é um país que tem uma grande aceitação, a maior aceitação do nome de Donald Trump na Europa. Enfim, esse tipo de abordagem que tem sido feita, ela não destaca o mais importante aqui, que é a busca pela paz. E é aqui que nós devemos nos apegar. É uma guerra que está gerando muitas mortes, especialmente do lado ucraniano, uma catástrofe humanitária naquele país, uma situação de refugiados que já está perdendo todas as possibilidades de reconstrução do país no pós-guerra, se isso não acontecer imediatamente, né? Então, Dorivaldo, falar sobre paz é sempre muito mais interessante. Eu vejo que menos importante, se será na Suíça ou se será na Sérvia, é termos aqui a possibilidade de realmente haver, primeiro, essa chamada telefônica que tem sido anunciada, de todas as partes se colocando disponíveis para isso, entre Donald Trump, a partir da sua posse, e o presidente russo Vladimir Putin, e, depois disso, uma organização para que este encontro seja promovido e que, mais importante, os resultados sejam positivos e possamos finalmente chegar a um acordo de cessar-fogo permanente, porque essa guerra na Ucrânia já não é mais possível de ser mantida, especialmente para os países europeus, como falamos há pouco, quando a Alemanha, que é considerado o motor da União Europeia, reclama da necessidade de aumentar o percentual do seu PIB para a defesa. Certo. Obrigado, Wellington. Vamos seguir e olhar para o terceiro assunto desta noite, é seguramente para a China e a Rússia que nós vamos aqui falar. O comércio entre os países bateu um recorde em 2024. Wellington, o que é que estes dados em si acabam por comunicar? Dorivaldo, é importante falarmos que quando a economia de um país merece destaque internacional é porque este país está cuidando, zelando da sua economia, né? O comércio exterior da China alcançou um recorde em 2024, consolidando sua liderança global no comércio de bens. O total de importações e exportações do país chegou a 6,1 trilhões de dólares, com um aumento de 5% em relação ao ano anterior, segundo os dados
da Administração Geral das Alfândegas. Um dado importante aqui, Dorivaldo, e que realmente deve ser comentado, é que em 2024 o comércio entre China e Estados Unidos da América cresceu 3,7% em relação a 2023, somando quase 700 bilhões de dólares. O presidente eleito Donald Trump promete medidas comerciais mais severas em seu próximo mandato, que começa no dia 20. E por que eu destaco isso aqui? Porque com o aumento do comércio entre China e Estados Unidos, e nessa balança comercial, a China exportando mais do que importando dos Estados Unidos, reforça aquela ideia de que uma economia de consumo, baseada no consumo, dependente do consumo, como a norte-americana, se houver essa taxação prometida pelo eleito presidente Donald Trump, a partir da sua posse no dia 20, ele vai punir não a China, mas o povo norte-americano, que vai ter que consumir bens e serviços mais caros. Esta é uma realidade que eu não preciso ser economista e nem um gênio da matemática para poder concluir. Donald Trump deve ter algum conselheiro que tenha pelo menos aí o nível médio para explicar essa conta aí de regra de 3 para ele, não é? Mas a imprensa preferiu destacar o comércio entre China e Rússia, para aproveitar e falar que a China diz que é neutra, mas se recusa a condenar o que chamam de invasão de Moscovo, ou Moscou, como falamos no Brasil, né, na Ucrânia. Bem, não é bem isso, porque esse desvio de foco aí é porque é duro para todos que prognosticaram que a bolsa imobiliária chinesa iria explodir. Vocês devem recordar disso, não é? Há 3 anos que falavam sobre isso. E eu tive a tranquilidade de pesquisar e trouxe aqui para o nosso público que os chineses estavam transformando os créditos em dólar em economia real, infraestrutura e também imobiliária, ou seja, construindo casas, prédios, pontes, estradas e outras coisas que a China precisa para ficar livre do dólar e transformar isso em riqueza concreta, literalmente. Então, esse aumento entre China e Rússia, ele foi mais equilibrado, porque a China importou também bastante da Rússia, especialmente combustíveis, né? e o crude do petróleo, e um pouco de gás também. Então, vemos aqui que o destaque mais interessante teria sido em relação aos Estados Unidos da América, mas a imprensa tem essa mania de tentar pegar a situação da Ucrânia e trazer para colar com China, e depois botam Coreia do Norte, depois botam Irão, e aí eles tentam criar uma nova Guerra Fria. Não vai dar para criar essa Guerra Fria, o mundo está muito interconectado. Então, Dorivaldo, vamos aí saudar os chineses por essa grande conquista do aumento da sua economia e torcer para que Donald Trump tenha a sabedoria de entender que a multipolaridade está posta. Lutar contra isso é lutar contra o próprio povo. Certo, Wellington. Uma boa noite extensivo aqui também ao Wellington Calazans. Wellington, boa noite e até amanhã aos dois. Sempre um gosto enorme ter-vos aqui no Hora 10. Muito obrigado, Dorivaldo, também ao Issal Agostinho e a você assistindo. Boa noite e até amanhã. Você assistiu aos cortes do jornal Hora 10, edição da noite, do canal TPA Notícias da televisão pública de Angola, onde comentei temas extremamente relevantes. Espero que você tenha gostado. Mas agora eu trago conteúdo exclusivo para você que é seguidor aqui do canal. Eu, mais uma vez, faço aqui uma recomendação para você que gosta do meu trabalho, para que leia um artigo que eu escrevi sobre a guerra como entretenimento de povos alienados, onde eu falo sobre a importância de que a gravidade da guerra da Ucrânia
seja compreendida, porque esta guerra tem sido usada como dispersão pelos líderes, não é? Especialmente europeus, em relação a todos os problemas vigentes. As pessoas não têm tempo de pensar no que realmente está acontecendo e o que motivou tantos erros e esse declínio econômico. E este texto realmente é muito interessante que você leia. Eu espero que a Amanda Rabuski possa inserir o link aqui durante o chat ou na descrição, nos comentários, tá bom? Eu também gostaria de falar sobre essa situação na Venezuela que beirou o ridículo, né? Chegou a um ponto que virou piada, com Estados Unidos e alguns países reconhecendo González como presidente, tomando posse fora da Venezuela. Bem, ele não vai para a Venezuela, porque se ele for para lá ele vai ser preso. Isso por que ele vai ser preso? Porque ele fez acusações gravíssimas de fraude eleitoral e não tinha nenhum documento que fosse verdadeiro. Ele apresentou muito documento falso nas redes sociais, isso é verdade, e contou com uma espécie de ação de hackers para poder manipular o resultado oficial, mas ele não teve êxito com isso. Ele ficou apenas com as provas falsas. Não conseguiu transformar em verdade o que havia sido produzido de maneira falsa. E esse assunto da Venezuela é interessante porque o brasileiro, né, e aí eu tenho que sorrir porque petistas e bolsonaristas estão unidos contra uma Venezuela que deveria ser destino exclusivo do Brasil, com mais 30 milhões de pessoas para consumir produtos brasileiros, gerar empregos para o Brasil, melhorar a vida de muitas pessoas do Brasil e da Venezuela, e ainda o Brasil que possui o pré-sal, juntando com a Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do planeta. Brasil e Venezuela juntos poderiam formar uma espécie de bloco de grandes produtores de petróleo e derivados. Isso poderia levar, por exemplo, o preço do óleo diesel e da gasolina no Brasil para R$2. Aí você luta contra isso, que seria bom para você e para o Brasil, para atender o quê? Demandas dos Estados Unidos da América, que querem simplesmente roubar o petróleo venezuelano. Você acha que você está sendo inteligente mesmo fazendo esse tipo de coisa? Por isso que eu sou chato, porque eu não falo que aquelas pessoas são orientadas a falar. Eu falo o óbvio. Eu falo, como brasileiro especialmente, eu falo que seria muito melhor para o Brasil e para os brasileiros que uma boa parceria com a Venezuela fosse estabelecida. Aí fala, porque democracia... E no Brasil você tem democracia? Você realmente acha que você vive numa democracia? Nos Estados Unidos tem democracia? Essa é a pergunta que eu faço. Aquelas pessoas que estão nas ruas, drogadas, sem teto, elas vivem realmente numa democracia? Faça uma avaliação sobre o que é democracia, se isso realmente existe, né? Compare a qualidade de vida hoje das pessoas na Rússia, na China e nos Estados Unidos, de uma maneira fria, olhando os números da economia, olhando a situação das ruas. A gente vê muito o que é prosperidade de um país pela limpeza das ruas, principalmente dos grandes centros urbanos. A maneira como as pessoas vivem, como as pessoas moram. Faça uma avaliação, uma comparação. Aprenda a abandonar essa indução que é imposta a você o tempo todo para que você reflita sobre a verdade e não fique apenas como uma pessoa manipulada a todo instante por uma imprensa extremamente cruel que vive exatamente da sua decadência de vida, especialmente na questão financeira. Então, é um tema que eu não poderia deixar de tocar aqui outra vez, porque eu não aprovo, mas algumas pessoas comentaram com muita agressividade e eu tenho que sorrir, né? Eu tenho que realmente achar divertido ver pessoas que lutam contra elas mesmas. Estou aqui trazendo essa luz para que você possa refletir de uma maneira melhor, tá bom? Outro tema que eu gostaria de comentar com você aqui
é sobre essa situação de que Donald Trump, eu comentei também no Hora 10, mas Donald Trump dizendo que vai aumentar a contribuição dos países para a OTAN de 2% para 5%. Ele não tem condição de fazer isso. Só a Polônia, e a Polônia, né, fala sério, a Polônia sendo Polônia, como eu falei lá no texto, que eu recomendei no início aqui deste comentário exclusivo. A Polônia que está falando que 5% é o ideal. A Polônia não tem condição de pagar 5% do PIB na defesa. Não tem, é uma coisa absurda falar isso. A Alemanha, para que você tenha uma ideia, os candidatos que são hoje mais fortes nas eleições para a substituição do atual governo que caiu, não é? A eleição vai ser no próximo mês, tanto o que chamam de extrema-direita como o que chamam de extrema-esquerda, a proposta é exatamente reatar as relações com a Rússia e reativar o abastecimento do gás russo para a Alemanha através do Nord Stream. Então, por aí você tira que foi preciso tomar uma surra muito grande com a burrice de mergulhar de cabeça na piscina vazia da Ucrânia para atender demandas norte-americanas, para entender que o declínio econômico se deu por causa da falta de acesso a este gás barato que a Rússia proporcionou durante muitos anos a não apenas a Alemanha, mas para toda a Europa. E como a Alemanha era a economia mais forte, ela acabou influenciando de maneira positiva, enquanto teve acesso ao gás russo, todas as economias daqui da Europa. Mas vamos ver o que é que vai acontecer nas eleições no próximo mês na Alemanha. O que eu sei, e eu posso dizer a você, que é seguidor aqui do meu canal, é que dificilmente Donald Trump vai conseguir implementar este reajuste de 2% para 5%. As economias europeias e dos países membros da NATO fora da Europa também não aguentam isto. Dificilmente ele irá ter êxito com isso. E eu espero que você tenha gostado aqui dessa nossa conversa exclusiva, né? Uma coisa que eu não posso fazer na televisão, me dirigindo exclusivamente para o público e também explicando de uma maneira mais popular, menos técnica, para que você possa refletir depois aqui desta nossa forma diferente, dessa abordagem mais próxima que eu estabeleço no conteúdo exclusivo do canal. Peço a você que curta, comente e compartilhe. Quem pode, contribua com o Pix para que possamos fortalecer o trabalho. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você já é inscrito também não acionou as notificações, o que é isso? Tem que acionar as notificações, tá bom? Um grande abraço e até amanhã com mais um vídeo.